Mike pode jogar, o Estevão pode jogar, mas acho bem difícil o Estevão começar o jogo, porque vamos lembrar que a preparação toda do Estevão, na primeira lesão, o Estevão se machuca pela primeira vez contra o Botafogo no Rio. E ele é preparado para voltar contra o Flamengo no Maracanã, no primeiro jogo da Copa do Brasil. Ele estava bom no sábado para o jogo contra o Vitória e o Abel colocou para ganhar ritmo de jogo. Ele machucou de novo. Agora ele está recuperado. Ele tem chance de jogar amanhã, de jogar domingo contra o Flamengo no Maracanã. Só que ele pode precisar do ritmo de jogo, é fato, mas o Abel precisa dele contra o Botafogo. E aí fica a dúvida se o Abel vai tentar repetir a estratégia contra o Vitória, que deu errado, porque ele se machucou, ou se ele vai guardar o Estevão para quarta-feira, mesmo sem ritmo de jogo, para chegar bem no jogo que é decisivo da Libertadores na quarta. Então vamos ver o que vai haver. Eu acho que o Palmeiras recuperou confiança. É um ponto de vista que eu tenho, e olhando para o estádio, no pós-jogo de Palmeiras e Flamengo. A torcida do Palmeiras queria se classificar, claro que queria, mas a torcida do Palmeiras queria muito ganhar do Flamengo, porque fazia aquela conta que a gente fez anteontem. Dos últimos 17 jogos, eram 2 vitórias do Palmeiras. Agora, dos últimos 18, são 3, mas são 5 do Flamengo e 10 empates. Então, você conseguiu botar a cabeça para fora, recuperar a confiança, saber que tem um outro jeito de jogar, um outro formato, e que pode ser competitivo contra o Flamengo. Mas qual Palmeiras vai ser competitivo contra o Flamengo? E qual Flamengo vai ser escalado pelo Tite? Pode ser um duelo de times reservas. E isso pode transformar muita coisa. Acho que o Palmeiras chega mais confiante, mas não mais forte do que o Flamengo. Hernan, você fale sobre dentro de campo, preservar ou não nesse Flamengo e Palmeiras de Campeonato Brasileiro, pouco depois do jogo da Copa do Brasil. Assim, falar de tendência mesmo, né? É diferente a situação do São Paulo, que briga para ficar no pelotão de cima, com Palmeiras e Flamengo que duelam com o Botafogo ali a liderança, né? Assim, pro Palmeiras, obviamente, como disse o PVC, o torcedor queria a classificação, o Palmeiras queria estar nas quartas de final da Copa do Brasil. Você tira uma competição da frente, você vai ganhar um respiro, daqui a pouco vai ter um respiro quando tiver quartas da Copa do Brasil, e o Palmeiras olha para o brasileiro agora de maneira ainda mais com vontade de ser tricampeão seguido. Tem a Libertadores, é verdade, que é um objeto de desejo do Palmeiras, de voltar a ser campeão da Libertadores. Estou falando isso não de torcida, porque torcida quer ganhar tudo. Mas eu digo internamente, existe muito essa questão da Libertadores e do tri brasileiro. Então, assim, o Palmeiras ganha, entre aspas, um respiro sem a Copa do Brasil, e aí foca ainda mais e, claro, coloca uma carga de pressão ainda maior para conquistas, né? Então, eu entendo que o Palmeiras vai olhar para o brasileiro de maneira diferente. Obviamente, não vai colocar todo mundo para estourar todo mundo, mas vai chegar mais confiante. E dentro dessa confiança maior adquirida do jogo do Allianz Parque, pode ser um componente ali para o Flamengo perigoso, mesmo jogando no Maracanã. Perfeito. André Hernan, eu sei que a gente tem que te liberar imediatamente para ter o deslocamento. Então, meu querido, prazer ver. Um abraço, até segunda-feira. Sei que eu sempre solto aqui meus efeitos, né? Até segunda-feira. Valeu. Beijão, valeu. Não, o Hernan, PVC, o Hernan tá tão feliz que sextou que ele dá até uns fogos de artifício. Quando ele dá o ok aqui, rola uma festa, de tão feliz que virou a sexta-feira aí, PVC. Ele não tá no Hotel Castro, achei que era o Hotel Castro que ele estava ali, onde costumavam ficar delegações de clubes e de jornalistas em Goiânia. Mas ele está em Goiânia. Agora sextou, mas assim, vai ter um sabadão, né? Sabadão tem Brasil e Estados Unidos, a final do futebol feminino, meio-dia.
E tem uma rodada com clássicos regionais, com Vasco e Fluminense, com Cruzeiro e Atlético, com Corinthians e Bragantino. E é disso que a gente vai falar agora, PVC, porque tá, eu vou colocar na tela o Eduardo Panzi, colega da Rádio Itatiaia, que vai conversar conosco sobre esse Cruzeiro e Atlético Mineiro amanhã. Jogam no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. Eduardo, muito bom dia. E como é que chegam Cruzeiro e Atlético para esse confronto? O que dá para esperar desse jogo? Tudo bem, querido? Prazer te ter aqui. PVC, favoritismo do Cruzeiro ultimamente não era comum, né? Porque o Cruzeiro vem de Série B, vem de muito tempo fora da ponta do campeonato, mas esse é a análise que tu fazes também? Eu acho que é, até porque tem uma questão, apesar da possibilidade de estreia do Davidson, né, Edu? Tem uma discussão sobre qual time vai jogar. Porque o Atlético tem o jogo da terça-feira e tem a preocupação de como é que ele vai montar o time. Se ele vai montar com os titulares, se ele vai montar um time totalmente reserva, se ele vai montar Paulinho, Bernard e Davidson. Você tem uma ideia de um time possível do Atlético?
Ô, Edu, deixa eu te perguntar se você, assim, em Minas Gerais, o mesmo, eu esperava muito desse Atlético Mineiro. Esperava que o Galo conseguisse melhores resultados na temporada, estivesse brigando lá no topo da tabela. É considerado daqui a pouco uma decepção o brasileiro do Atlético Mineiro? Bom, eu quero me despedir de ti, Edu, dizendo que daqui a pouquinho eu te convido a ficar conosco, porque o PVC vai falar exatamente do Clássico Mineiro na prancheta do PVC daqui a pouquinho. Tem alguma colocação para o Edu, PVC, antes de eu me despedir dele, por favor? Não, eu ia só lembrar o detalhe de quando o Filipão saiu, que ele falava que a diretoria do Atlético tinha uma questão de colocar o time na prancheta e que era muito fácil colocar na prancheta e jogar igual o Guardiola. E, na verdade, o que está acontecendo um pouco é isso, né? Porque não é só o técnico. Tem um pouco do... E uma coisa que no Atlético se ressentia, havia muita gente que se ressentia depois da saída do Rodrigo Caetano, é do olho do dono. Porque o Rafael Menin e o Rubens Menin nem sempre estão presentes nos treinos. O Vitor é um promissor diretor executivo, mas ele não tem experiência nessa função que talvez, às vezes, falte para você respaldar a comissão técnica e falar, vem cá, calma, está tudo bem, o caminho está aqui, a gente queria que fosse um pouco mais, mas esse respaldo, às vezes, não é só o treinador, às vezes é o clube que está bem preparado para conseguir avançar. Você vê como mudou o Cruzeiro com o Fernando Seabra, mas mudou o Cruzeiro com a nova direção. E com o Alexandre Matos, que é, usar uma expressão, num bom ponto de vista, se é que me entendem, rato de vestiário. Ele está no vestiário, é uma arte. Você tem que entrar no vestiário e dizer para o jogador que ele vai fazer o que você quer que ele faça e tem que olhar no olho dele e cumprir o que você prometer para ele. Como diria Juvenal Juvencio, sabe o que o Juvenal Juvencio dizia, Edu? Juvenal Juvencio dizia assim,
relação de dirigente com jogador. Se você prometeu Coca-Cola, não dê Guaraná. E eu acho que essa frase é muito saborosa, nos dois sentidos, de como muda se você souber entrar no vestiário. Não é só o técnico. Ô Edu, depois dessa eu só tenho. Ô Edu, depois dessa eu só tenho que te agradecer e te desejar um ótimo dia, viu? Muito obrigado por participar aqui conosco, viu? Valeu, PVC. Me despedi dele com a tua imitação para te chamar de novo para a tela, porque, como antes, para a vinheta da prancheta do PVC, tratando de Atlético Mineiro e Cruzeiro, ou melhor, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Roda a vinheta. Essa aqui é a movimentação básica do Cruzeiro, que vinha jogando com o Matheus Pereira nessa função aqui de falso 9. Então ele voltava, como disse o Edu, ele fazia um losango de meio campo com o Matheus Pereira aqui. Com o Caio Jorge, eu acho que mudou um pouquinho o posicionamento do Matheus Pereira, mas ele continua sendo o grande pêndulo do time. Por quê? Ele escapa um pouco para o lado direito, mas ele não é um ponta direito. Então ele circula isso aqui. Se você olhar o mapa de movimentação dele, você vai ver que ele sai da ponta para dentro e ele ocupa todo esse espaço. O mapa de movimentação do Matheus Pereira tem toque na bola em todos os lugares do campo de ataque. Todos os setores, da direita à esquerda. Mas ele sai da direita para vir fazer o losango, dar liberdade para o Caio Jorge escapar um pouquinho para cá. O Atlético se defende, esse é um ponto de vista meu, alguém pode discordar, principalmente o Milito. Se defende com linhas de 4. Mas ele não joga com linhas de 4. Ele faz a saída do Arana, puxa aqui Júnior Alonso e Saravia. Então ele vai ter sempre 3-2. E talvez um ponto do Cruzeiro seja subir o Matheus Pereira um pouco mais para fazer a saída se complicar com 3 contra 3. Pode ser estratégia. No meio, o Cruzeiro tem 3 homens, que no último jogo foram Lucas Romero, Matheus Henrique e Barreal. O Barreal cresceu muito de produção. A base do Atlético, o Cruzeiro tem sofrido e sofreu muito no primeiro turno, porque como é que joga o Atlético? O Atlético joga abrindo o campo. Então, o Arana vem para o lado esquerdo, quando perde a bola, ele volta para fazer linha de 4. Mas ele sobe como ponta esquerda e o Scarpa muito aberto na direita. A base do jogo ofensivo do Atlético é essa aqui. Arana, Scarpa. Um em cada lugar. Porque isso obriga o adversário a abrir a defesa para marcar os lados. E quando isso acontece, vem por dentro Paulinho e Bernard. E vão ocupar muito essa função. O Bernard não está jogando como ponta, ele está jogando como meia se infiltrando. E o Paulinho como ponta de lança. Acho que nesse cenário o Davidson não começa jogando e ele vai ter um duelo de meio campo com o Alan Franco e com o Otávio tentando controlar esse setor. É um jogo de equilíbrio, mas acho que o Cruzeiro é um pouquinho mais forte, sim. Qual?